sábio, silencioso, escutando, meditando, disse: mas por que nós, nesse momento, não oramos e manipulamos as forças do bem e elevamos a nossa prece à Mãe do Cristo, Maria de Nazaré? Ela há de saber como nos direcionar nessa proposta para que possamos disseminar para todos os cantos da terra a necessidade da vivência do Evangelho de Jesus. Então reuniram-se a pleiade de espíritos superiores e fizeram uma prece. O ambiente se inundou de luz e, diante da visão de todos, desenhou-se um coração belíssimo, iluminado, símbolo do amor maternal. E com letras iluminadas, escreveu-se dentro do coração: deixai que venham a mim as criancinhas. Então, desde as épocas mais remotas, reencarna no planeta, orientado pelos mentores espirituais, espíritos comprometidos com a evangelização. Somos nós, todos que aqui estamos, comprometidos com a evangelização. A música das crianças nos diz que a receita do Evangelho é para o moço e para o velho. Então, continua sendo a receita do Evangelho para sanar as nossas dores. E se nós fôssemos pensar qual o objetivo de nós estarmos encarnados na Terra? Naturalmente que na questão 135, 136 adiante, Kardec vai discorrer a esse respeito. Mas nos lembramos também de uma história, que um jovem em Israel percorreu todos os templos e as universidades buscando os mais sábios pensadores. E chegava diante dos pensadores mais renomados e perguntava a eles: és capaz de, em poucos minutos, enquanto eu me coloco num pé só, me falar tudo o que está escrito no livro da vida? E os sábios iam um a um dizendo a ele: ora, menino, como tu queres que em poucos minutos eu te ensine o que eu levei uma existência inteira para aprender? E o jovem então seguia adiante e dizia: então, para mim, a tua doutrina não me serve. E foi indo, e foi buscando, porque o ideal é nós irmos buscando as respostas. Muitos de nós que chegamos à doutrina espírita é porque as respostas que nos davam em outros locais que nós estávamos não nos satisfazia. Então nós fomos buscando, 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 e hoje estamos aqui. Por enquanto está nos satisfazendo. Quanto mais nós vamos aprofundando, nós vamos vendo que nós temos muito mais perguntas do que respostas. E o jovem então chegou diante de Eliel, que era mestre em Israel, e disse: mestre Eliel, és capaz de, em poucos minutos, enquanto eu me ponho num pé só, falar tudo o que está escrito no livro da vida? Eliel, sereno, tranquilo, não ansioso, diz ao jovem, olhando no seu olho: coloca-te, pois, num pé só. E o jovem se colocou. Eliel, serenamente, olhando para ele, o jovem já estava cansado num pé só. Disse ao jovem: ama. E o jovem perguntou: e o resto? O resto tudo é para ensinar a amar. Se nós pegarmos todos os livros espíritas, que são muitos,
pegarmos todos os livros sacros, que são muitos, se nós pegarmos todos os livros de autoajuda, de filosofia, de ética, nós vamos ver que todos os livros nos remetem ao amor. Então não tenham dúvida, não fique perguntando qual é a minha missão na Terra, qual a tarefa que eu preciso desenvolver na Terra, por que eu estou reencarnado na Terra. A resposta vai ser a resposta de Eliel: ama. Tudo o resto que está escrito é para nos ensinar a amar. Então, queridos amigos, qual é a força que equilibra o universo? E eu questiono aos senhores e às senhoras: quem nós somos? Você já se identificou com quem tu és? Você já parou para pensar sobre isso? Porque como a doutrina espírita é uma doutrina da lógica, da razão, que é filosofia, que nos leva a questionar, não nos contentarmos com respostas prontas, mas aprofundarmos e esmiuçarmos quem somos nós. E aí, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos que definição se pode dar dos espíritos. E eu vou dizer para os senhores e para as senhoras quem nós somos. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Somos nós, os seres inteligentes da criação. A inteligência é um atributo do espírito que ao longo das suas existências vai se desenvolvendo, se transformando e ampliando. Quando nos conscientizamos que somos os seres inteligentes do universo, jamais nos julgamos incapazes e muito menos, desculpe a palavra, burros, porque a gente condicionou chamar alguém que desconhece de burro. Mas quando nos dizem que Deus nos criou simples e ignorantes, não está dizendo que nos criou burros. Simples e ignorantes, mas dotado de todas as potencialidades. Que ao longo das existências, nós vamos desenvolvendo os objetivos para os quais realmente nós fomos criados. E nós povoamos o universo fora do mundo material e no mundo material. O número de espíritos encarnados é 4 vezes menores do que o mundo os espíritos desencarnados que povoam o nosso orbe terreno. Então somos esses seres da criação. Como seres da criação, nós temos que conhecer uma lei que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9. E também foi cantado na música aqui, o essencial, que durante muitos anos, como evangelizadora, nós cantamos nos encontros de juventude, aonde nos fala: a fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Quando se desenhou o coração, símbolo do amor maternal, um coração onde abrangeria todas as necessidades do ser humano, levar-nos até Jesus, deixai vir as criancinhas. Jesus não está falando da criança física, está falando de nós, suas crianças espirituais, que estamos ainda muito distante de irmos até o Cristo. Então, lá no Evangelho,
nós vamos encontrar, e é uma mensagem de um espírita israelita. E segundo os estudos do Haroldo Dutra Dias, ele supõe nos seus estudos, e é um cara que estuda, que um espírito israelita pode ser Estevão. Porque há uma única menção, esse mártir do cristianismo. Estevão morreu para nascer Paulo, porque Paulo só nasce a partir da morte de Estevão. E nos estudos que nós vamos ler lá no Evangelho, há um pequeno registro. E um homem chamado Estevão foi apedrejado. Então Estevão, essa alma luminosa, que assistia diretamente Paulo, apesar de ser apedrejado por Paulo, que transmitia nas cartas que Paulo escrevia o pensamento de Jesus. Estevão era um médium de Jesus, o espírito que influenciava e intuía Paulo. E não há os seus nomes nos registros da história. Então, nos estudos aprofundados do Haroldo, ele atribui a Estevão essa mensagem. É uma mensagem belíssima. É a nova era. Vai nos dizer o seguinte: o Cristo, o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações o amor, a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade, uma fraternidade que ajuda a construir um mundo mais irmão. Essa fraternidade, essa solidariedade comum, nossa casa comum, o planeta é nossa casa comum. Qualquer coisa que aconteça em qualquer canto do planeta, nós somos influenciados. Que diz o filósofo que o bater da asa de uma borboleta num extremo polo em desequilíbrio causa um desequilíbrio no polo seguinte. Porque nós vivemos numa rede de solidariedade, de fraternidade. A força que equilibra o universo é a solidariedade, é a fraternidade. Então continua a nos dizer esse espírito iluminado, que ele vai dizer: corações, a caridade, o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Esse texto é de 1860. Será que já habitam no planeta Terra espíritos superiores? Será que entre essas crianças que estão reencarnadas já são os espíritos superiores? Nós precisamos investir nesses espíritos, para que realmente eles assumam aquilo que eles cantaram ali. Para nós irmos, como a gente diz, cuidando essas plantinhas, regando essas plantinhas, para que elas estabeleçam essa rede de fraternidade e solidariedade que nós estamos ansiosos por vivenciarmos. Por quê, meus irmãos? Deus é amor. Somos seus herdeiros. Então também somos uma partícula desse amor. Quando eu disse que nós iríamos nos apresentar, quero me apresentar
como uma filha de Deus, herdeira do universo. Portanto, jamais posso me sentir fraca, pobre, porque sou filha do dono do universo. Olha que eu dou um carteiraço. Você sabe de quem eu sou filha? Você sabe com quem você está falando? Eu sou filha de Deus, nosso Pai, Criador de tudo o que nossos olhos percebem. Só que o que nós conhecemos é infinitamente menor do que o que nós desconhecemos. Nós achamos que Deus é poderoso. Quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos nos aproximando da sua ideia de solidariedade e fraternidade, mais a sua casa vai crescendo, mais ricos nós vamos nos transformando. O objetivo de nós estarmos reencarnados é desenvolver essa capacidade de perceber essa presença. Qualquer ideia do ser humano se dissociar de Deus é impossível. Porque mesmo quando nós o renegamos, Ele está presente na nossa vida. Mesmo quando nós não acreditamos, Ele está presente na nossa vida. Não existe uma partícula do universo que não tenha a presença de Deus. Nós vamos ver André Luiz quando ele fala do fluido cósmico universal no livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz: nesse universo, que é o fluido cósmico universal, vivem espíritos, estrelas e sóis, mares e todo tipo de vida, mergulhado nesse fluido cósmico universal que é o hausto do Criador, a força do todo sábio, o seu amor. Então qualquer ideia de nos dissociarmos da sua presença é impossível. Não podemos nos esconder de Deus. Não há um lugar onde quer que nós imaginemos que não esteja a presença de Deus. E onde está a presença de Deus, está presente ali também a força que equilibra o universo, que é o amor. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essa essência divina. É o seu hálito, é o bálsamo que acolhe, que sustenta, que dá saúde, que preserva a sanidade mental e física. É Deus, é o amor. Nós somos parte de Deus, partículas de Deus. E se quem duvida, leia as mensagens que está no capítulo 11 do Evangelho, a lei do amor. Quando nós nos debruçamos a estudar, nós nos sensibilizamos. Porque há umas falas ali que nos faz pensar. Quando o Espírito vai nos dizer: por mais abjeta que seja a criatura, que é uma criatura abjeta, é aquela criatura que nós julgamos que não tem valor nenhum. Nela há uma centelha divina. Na sua intimidade há uma centelha divina. O foco ardente do amor de Deus. E o objetivo da reencarnação é nós trazermos à tona o reino dos céus
que está dentro de nós, compreendendo essa lei mantenedora do universo. O amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece, à medida que se reparte. Veja bem, o amor, quanto mais se divide, mais ele aumenta. Quanto mais se reparte, mais ricos desse amor nós ficamos. O amor, meus amigos, o amor é um forno que aquece por dentro. Aquece por dentro, faz nascer um calor que nos ampara e irradia de nós. Irradia. Quando nós chegamos perto de alguém que ama, nós não queremos nos afastar. Chegaram perto do Chico? Quilômetros antes a gente chorava, porque a sua aura irradiava. As presenças que estavam com ele irradiavam. Imagine Jesus, que o seu psiquismo envolve a terra. Vocês já sentiram a presença espiritual do seu anjo da guarda? Você não tem palavras, você chora. A emoção toma conta de nós, porque o amor irradia. O amor irradia e sustenta. Então é um tesouro que quanto mais nós dividimos, mais ricos nós nos tornamos. O que levou a mentora Joana de Ângeles a nos dizer: quando o ser humano descobrir que amar faz bem, que fazer o bem é bom, será tão bom. Quanto mais se agiganta na razão que mais se doa. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Vamos pegar alguns exemplos. Jesus, naturalmente. Kardec, Chico, Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, Gandhi, Mandela, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros, tantos outros. Tantas criaturas que eram esse forno quente por dentro, a irradiar paz, amor, e com a sua paz e o seu amor aquecia e abrandava. Quanto mais se doa, mais se agiganta. Vamos falar de alguns deles, uma pincelada. Vamos pegar o Dr. Bezerra de Menezes. Quem aqui, quando está com uma dor, se lembra de Bezerra de Menezes? Coitado do Dr. Bezerra de Menezes, né? Coitado, acho que às vezes ele tem que botar um tampão de tanto que a gente fica ali. Uma amiga minha indo por uma cirurgia, entrando na cirurgia, começou a chamar todos os santos, conhecidos e desconhecidos. E puxou lá o Dr. Bezerra. Diz que ela viu uma imagem, esses aqui tá bom ou precisa mais? Né? Muitas vezes nós fazemos isso. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, nós conhecemos e leiam lindos casos de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Vocês sabiam que Bezerra de Menezes foi tentado com uma proposta? Que quando fez 50 anos que ele estava no mundo espiritual, Celina, a enviada de Maria, Celina é o espírito que é mensageiro de Maria, desceu das esferas superiores para fazer o convite que Maria enviava ao Dr. Bezerra de Menezes, que ele não precisava mais ficar nesse orbe de mundos de provas e expiações, que ele já havia conquistado o privilégio de alçar mundos mais elevados. Ele, com lágrimas nos olhos, pede para Celina que vá até Maria e peça permissão para continuar na terra. Porque ele diz:
Enquanto houver um irmão meu passando dificuldade na terra, eu quero permanecer para ajudar. Mas ele começou a ajudar enquanto estava encarnado. De tantos contos dele, esse aqui, que me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando o que eu faria se fosse eu. Dr. Bezerra de Menezes já estava com 60 anos. Havia trabalhado uma média de 12 horas por dia no seu consultório. Quase tudo que ele ganhava, ele distribuía aos pobres necessitados, que eram muito mais pobres materialmente do que ele. Uma noite, chovendo torrencialmente, 8 horas da noite, ele entra em casa. Tira a capa, tira o chapéu, porque ele não tinha carro. Vai pendurar a sua capa, o seu chapéu, a sua esposa vem correndo e diz: graças a Deus, você chegou. Nossa filha está mal. Angelina, um espírito amigo que havia reencarnado para ser filha de Bezerra de Menezes e que depois veio a desencarnar mais adiante. Nossa filha está mal. Desde o meio da tarde arde em febre. Dr. Bezerra tira a capa, larga o chapéu e está indo para atender a sua filha que está mal. Quando bate à porta, a sua esposa, que já o conhecia, implora pelo olhar que ele não atenda. Mas ele vai e atende. Quando ele abre a porta, tem uma mulher negra, miserável, encharcada até os ossos. Joga-se aos seus pés e lhe diz: doutor, salve meu filho, porque meu filho está morrendo. A esposa olha para ele e suplica pelo olhar: não vá, não vá, não vá. Cuide da nossa filha. Ele olha para a esposa, ele olha para aquela mulher que está ali desesperada, pega o seu chapéu e diz: Senhor, cuide da minha filha, porque eu vou cuidar do teu filho. Sai. Sobe a favela, morro acima. Chega lá, o menino realmente está à beira da morte. Ele passa toda a noite ao lado do menino. Quando ele vê que o menino dá mostras da recuperação, o dia já está raiando. Então ele volta para casa. Quando ele abre a porta, ele lembra que ele havia deixado a sua filha doente. Vem a sua esposa novamente correndo e diz: shh, não faça barulho. Quando tu saiu e eu fui ao quarto, a febre baixou. E ela dorme. A noite toda ela dorme. Cuida da minha filha, porque eu vou cuidar do teu filho. Quanto mais se doa, mais se agiganta. O amor é isso. Quem compreende que todos somos irmãos, que todos somos parte da mesma família. E quando nós pensarmos assim, o bem se estabelecerá. Nós ficamos achando que o mal está em quem está governando. Mas o mal, o egoísmo, está em mim. O dia que eu mudar, o mundo muda. Então a proposta de nós estarmos reunidos dentro de um templo espírita é para a gente refletir essas questões. Vamos falar um pouquinho de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, uma inglesa, que dava aulas dentro de um convento limpo, maravilhoso, para as noviças. Um dia resolveu sair caminhando por Calcutá. Descobriu um lixão imenso e muitas crianças vivendo ali. Tocada de compaixão, ela pediu para se retirar do convento e adotar uma nova ordem,
E ali no lixão, ela começou a cuidar das crianças e a alfabetizar as crianças. Sabe o que era o quadro negro? Um pedaço de tábua. Sabe o que era o giz? Um carvão. Naquele lixão de Calcutá, eram depositadas todas as criaturas miseráveis que não tinham condições de ser tratados, seus próprios familiares vinham ali e descartavam. Madre Teresa encontrou crianças roídas pelos ratos, porque haviam sido descartadas e ainda vivas. E encontrou moribundos ali. E ela dava-lhe uma dignidade no final da sua vida. E respeitava o credo de cada um. Quando um dos seus moribundos estava a morrer, ela chamava algum mestre indiano para rezar as suas rezas, porque ela julgava que aqueles indianos mereciam ter uma assistência espiritual na hora da morte. Mas na maioria das vezes eles não vinham, porque tem que se ter coragem para ir lá enfrentar um lixão. O que Madre Teresa fez? Aprendeu em indiano e memorizou como se fosse um Pai Nosso na língua indiana que se chama Garula Purana. Um texto hindu que fala do pós-morte. E um dia ela estava assistindo um moribundo que era fétido. E ela, vendo que ele estava prestes a desencarnar, ela começa a recitar então a oração. Ele mal conseguia abrir os olhos, olhou para ela e perguntou: como tu conheces esse texto? Porque indiano é filosófico, é introspectivo, é reflexivo. E ela diz a ele: Jesus também ensinava sobre o céu. Era uma fala que falava no pós a vida física. E olha qual foram as suas últimas palavras. Quem é Jesus? E ela diz: Jesus é o começo e o fim. E ele suspirou: ó, eu amo Jesus. E morreu. É esse forno que aquece e irradia o amor, que acolhe nas horas da dor e da necessidade. E ela tem uma oração que nos diz: mantenha seus olhos puros para que Jesus possa olhar através deles. Mantenha sua língua pura para que Jesus possa falar por sua boca. Mantenha suas mãos puras para que Jesus possa trabalhar com suas mãos. Mantenha sua mente pura para que Jesus possa pensar seus pensamentos em sua mente. Mantenha seu coração puro para que Jesus possa amar com seu coração. Peça a Jesus para viver sua própria vida em você, porque Ele é a verdade da humildade, Ele é a luz da caridade, Ele é a vida da santidade. Mandela, que falar de Mandela? Mandela, que numa das suas entrevistas ao sair da prisão, porque ele ficou 27 anos preso, e o repórter perguntou a ele como sobreviveu. E não pensem que ele estava numa prisão boa, onde recebíamos os alimentos dentro das marmitinhas, bonitinha, coisa parecida, com foro privilegiado. Não. Ele era obrigado a trabalhos forçados. Ia para as minas quebrar pedra. Perguntaram como sobreviveu todo esse tempo na prisão. E ele diz: eu decidi amar e perdoar. Por isso eu sobrevivi. Se eu tivesse escolhido odiar,
eu teria morrido. Nas horas de dor, Mandela recitava um poema de um poeta inglês, escrito em 1875, quando ele precisava de um companheiro para a dor, ele buscava o poema. O poema era seu companheiro. Isso está retratado no filme O Invicto. Diz o poema o seguinte: da noite escura que me cobre, como uma cova de lado a lado, agradeço a todos os deuses a minha alma invencível. Nas garras ardis das circunstâncias, não titubeei e sequer chorei. Sob os golpes do infortúnio, minha cabeça sangra, ainda erguida. Além deste vale de ira e de lágrimas, assoma-se o horror das sombras. E apesar dos anos ameaçadores, encontram-me sempre destemido. Não importa quão estreita a passagem, quantas punições ainda sofrerei, sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma. Mais se agiganta na razão que mais se doa. E poderíamos passar a noite falando daqueles, alguns que nós escolhemos. Mas há tanto para se falar. A sua força dessas criaturas que sempre permaneceram em pé, como Cristo, de cabeça erguida porque sabia qual era a sua missão: amar. Sua força reside no ato de doar-se, de tornar-se vida. Porque muitos se levantaram a partir desses exemplos e de tantos outros que nós conhecemos. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Não vivemos sem oxigênio. Estamos doentes, estamos aflitos, estamos cansados e sobrecarregados. Tem braços abertos nos aguardando para nos acolher. Basta nós buscarmos. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. O mês passado, houve um encontro de 350 cardiologistas do Rio Grande do Sul, coordenado pelo Dr. Lucchesi, conhecido, tem livros, conhecido da mídia, para estudar, sabe o quê? Eles vêm a público dizer que não sabe o que é que alguns pacientes com diagnóstico de morte se regeneram, voltam à vida e permanecem em harmonia. E o Dr. Lucchesi dizia o seguinte: não sei o que é, mas que tem uma energia que não há como não parar para estudar e descobrir que energia é essa. É o amor. É o amor que restitui o equilíbrio físico, emocional e orgânico. E o Emmanuel vem nos dizer o seguinte: a dor vem edificar em nós o que o amor não conseguiu. Então, quando eu estou com alguma dor física, moral, espiritual, eu pergunto a mim mesma: o que o amor não edificou em mim? O que eu preciso aprender para aliviar essa dor, para passar por esta provação?
porque é o amor. E trabalhando esse texto, digitando esse texto em frente ao computador, a gente tem esse insight. E me veio a questão para mim: por que eu resisto em amar? E você também resiste em amar. Porque nós amamos se. Nós colocamos condições para amar. É uma resistência ao amor. Nós precisamos ultrapassar esse se para adquirirmos o equilíbrio. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera, sustenta a vida em todas as suas expressões. Então, sendo o amor o antídoto para todos os sofrimentos, nos lembramos de Jesus. Jesus, condenado à cruz, entre dois ladrões. Era o que de pior, o pior castigo que existia para um ser humano na época. Maior humilhação era ser morto numa cruz. Mas exageraram a dose e colocaram o divino Messias entre dois ladrões. Dimas, o bom ladrão, se é como diz o Divaldo, se existe bom ladrão. Ladrão é ladrão, o Divaldo diz. Mas naquele momento, Dimas se transforma entre dois ladrões. Tá lá, e eu fico imaginando a cena. E quando eu li há 2000 anos, que eu terminei ele de ler numa madrugada, há muitos, não tantos também, né? Mas eu tinha 18 anos, então parece que faz, mas foi ontem. Eu chorei desesperadamente porque alguma coisa tocou minha alma. Tocou profundamente a minha alma quando eu li há 2000 anos. E eu perguntei aonde eu estava. E não pergunte porque as respostas vêm. Tu estava do outro lado, naturalmente, que se estivesse do lado do Cristo não estaria, mas aqui é óbvio. Né? Não precisa nem ser muito inteligente para perceber isso. Bom, estava lá Jesus, olhando a turba enlouquecida. Ainda ele tem a serenidade de falar uma frase que ecoa nos nossos inconscientes. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque se nós soubéssemos quanto mal se faz por não amar, nós já estaríamos amando a nós mesmos. Mas estava lá. E Dimas, que estava à sua direita, olha para ele e vê a serenidade e escuta a sua prece. E Dimas olha para baixo e os seus olhos dão os olhos de sua mãe Tamara, que estava lá também, aos pés da cruz. E Dimas tem uma recordação da sua infância e recorda o quanto a sua mãe havia sofrido e trabalhado para criá-lo. E lembra do que a sua mãe havia falado antes dele sair para fazer um novo assalto junto com seus companheiros. Dimas olha e enxerga sua mãe. Ao lado da sua mãe está sua noiva. E vem à sua memória as palavras de sua mãe que lhe diz: meu filho, não vá. Não vá, meu filho. Meu coração de mãe está dizendo para você não ir. Não vá, meu filho. E ele, sorrindo, abraça a mãe e diz: mãe, esta será a última vez. Ele estava amealhando fundos para se casar. E ele diz: vou me casar, vou mudar de vida. E ela diz: não vá, meu filho. Então ele se lembra disso, e ao se lembrar disso, ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu mereço estar aqui.
Agora tu não. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí Jesus olha para baixo e vê Maria, que estava ali também aos pés da cruz. Faz um sinal para ela. E ela olha. E encontra a mãe de Dimas. E abraça Tamara e a noiva. E consola. Consola e diz para Tamara: teu filho foi acolhido. Teu filho se transformou. Acredite. Se o meu disse que vai cuidar do teu filho, sossega o teu coração, porque ele irá cuidar do teu filho. É o amor. Essa rede de solidariedade, de fraternidade, que é hora de nós instalarmos em nossos corações, para, como um forno quente, irradiar esse amor, aquecendo os corações.